Começa agora o Direito Sem Fronteiras e no mês de julho, os integrantes do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram para a sexta cúpula do grupo. No Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos falar sobre as decisões tomadas durante esse encontro e também a influência desses debates no desenvolvimento dos países integrantes. Participam do programa de hoje o advogado e doutor em Direito Internacional, Daniel Amin, e o professor de Relações Internacionais, Argemiro Procópio. Eu quero aqui agradecê-los pela presença, professor Daniel, também ao professor, e já convidá-los para assistirmos uma reportagem que trata justamente desse tema. Vamos ver. Pela segunda vez, o Brasil recebeu a cúpula do BRICS. A sexta edição anual do evento foi em Fortaleza, no mês de julho, e teve como marco o anúncio da criação do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. O Banco de Desenvolvimento tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Segundo líderes da Unasul, convidados para participar do evento, esse novo projeto permitirá que países em desenvolvimento sejam mais independentes em relação a outras instituições econômicas, como o FMI, por exemplo. A sede do novo banco será em Xangai, na China. O primeiro presidente da instituição será um indiano e o Brasil terá o direito de indicar o primeiro presidente do Conselho de Administração. O banco terá um capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente para cada um dos integrantes do grupo, além de outros 100 bilhões para a criação de um fundo de reserva, que deverá ser usado para manter a estabilidade em momentos de crise mundial ou de ataque especulativo. O banco ficará aberto ao capital de outros países da Organização das Nações Unidas, mas o BRICS manterá a maioria das ações. Os primeiros empréstimos deverão acontecer em 2016. Professor Daniel, para dar início então a esse nosso bate-papo, eu gostaria de vou pegar um pouquinho o histórico do BRICS. Como ele é formado, qual foi a ideia inicial da criação do BRIC e depois BRICS? Perfeitamente. Agradeço ao convite por estar aqui no Direito Sem Fronteiras. Esse bloco, que não é um bloco oficialmente constituído, é um bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul. Inicialmente BRIC, sem África do Sul, depois com a adesão da África do Sul e a partir daí BRICS. É um bloco que o objetivo é a reunião dos países em desenvolvimento, ou países de economia média, de renda média, que são relevantes no mundo, porque são países que têm uma dimensão territorial muito grande, populacional muito grande e também econômica muito grande. Desses países, todos eles estão entre as 10 maiores economias do mundo e que podem, de alguma forma, determinar para onde o mundo vai evoluir. O objetivo, quando da aproximação desses países, foi tentar a construção de uma agenda coletiva, ainda que isso seja algo bastante difícil em função da grande diversidade que existe entre eles. Então, a grande complexidade dos BRICS é exatamente conseguir alcançar uma agenda que seja coletiva e que eles possam trabalhar buscando um objetivo único. Talvez hoje o elemento mais perceptível na tentativa de atuação conjunta seja o de investimento internacional. A possibilidade, então, de trocas comerciais e de investimento internacional entre os países que compõem esse bloco, que não é um bloco oficial, como eu disse, mas é muito mais uma aproximação de interesses e de vontades entre os países que o compõem. Outros países tiveram, ou pelo menos têm a intenção de participar desse grupo, não é, professor Argemiro? Bom, mas ainda o grupo precisa ter mais homogeneidade, mais harmonia. E não existe. Ou seja, são países baleias, é verdade, né? Grandes países. Então o BRICS é esse agrupamento. Agora, entre esses BRICS existe uma enorme falta de harmonia. Vejamos bem, olha aí, o comércio, por exemplo, entre Rússia e China é seguramente 50 vezes maior do que o comércio entre Brasil e China. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico da Índia, eu diria que no Brasil nós estaríamos aí uns 20, 30 anos de atraso. A Índia já tem foguetes, a Índia tem bomba atômica, a Índia manda satélites para o espaço.
e a Rússia, que é o segundo maior potentado, eu diria, militar do mundo também, com altíssima tecnologia, aí, estações espaciais e tudo mais. E o Brasil, nós não conseguimos mandar ainda um foguete. Professor Gemil, diante das colocações do senhor, dessas comparações, o senhor quer dizer o quê? Que o Brasil não estaria, então, apto a estar nesse bloco? O Brasil tem que fazer muito esforço para acompanhar o desenvolvimento desse grupo, para não ficar o primo pobre dentro do grupo. Nós estamos arriscando a ficar o primo pobre. Ou seja, com exportações, a nossa pauta de exportação industrial caiu, hoje nós viramos um país exportador de commodities. Ou seja, o Brasil hoje é um grande exportador, como sempre, de café, carne, açúcar, soja, enfim, produtos agrícolas, mas sem valor agregado. E os países do BRIC, a maior parte deles tem alto valor agregado em suas exportações. Dizer que nós somos exportadores de commodities, o maior exportador de commodities do mundo quem é? São os Estados Unidos. O problema é que as pessoas se esquecem disso, né? O problema é que nós não podemos ser só exportadores de commodities. A gente também tem que, de alguma forma, buscar a complementação do processo produtivo e, consequentemente, exportar produtos manufaturados, o que a gente sempre fez. Só que o mercado hoje, como está muito mais globalizado, internacionalizado e integrado, fica muito mais difícil a concorrência no mercado internacional. Uma outra questão que eu acho relevante, que o professor muito bem colocou, é que as trocas comerciais dentro desses países que compõem os BRICS, depois da sua maior aproximação, ela aumentou muitíssimo. Hoje o nosso parceiro, o primeiro parceiro comercial internacional individual é a China, não são mais os Estados Unidos, já foram. Hoje o nosso primeiro parceiro comercial individual é a China. Se eu analiso a União Europeia como bloco, aí o nosso primeiro parceiro é a União Europeia. Mas se eu analiso países individualmente, o meu primeiro parceiro hoje é a China, o que demonstra, claro, um pouco um resultado do incremento e do crescimento da economia chinesa, isso não tem dúvida, ou seja, esse incremento natural fez com que a nossa capacidade de inserção naquele mercado fosse maior, mas também demonstra todo o nosso esforço como país e como setor produtivo para alcançar aquele mercado, que é um mercado relevante. Então está claro que para nós seria essencial a gente buscar cada dia uma integração maior e mais profunda com esses países. Por quê? Porque nós estamos buscando uma integração de mercados. Por outro lado, tem uma ótica para se analisar os BRICS, que é uma ótica de geopolítica. E que aí eu não sei se é muito fácil também de analisar. Eu não sei se é muito fácil a gente buscar uma aproximação com alguns países que muitas das vezes têm uma agenda no cenário internacional diferente da nossa, que muitas das vezes não respeitam os direitos humanos, que muitas das vezes tem movimentações que são contrárias à grande movimentação dos atores internacionais. Então essa é uma outra análise e sob uma outra análise, sob uma outra ótica, nós também podemos fazer a análise dessa integração. Me preocupa, por exemplo, e aí eu gostaria até que os senhores comentassem, o Brasil tem essa questão da sustentabilidade, né? Nós temos uma diversidade fantástica do ponto de vista de recursos naturais. Há, pelo menos, algumas ações de sustentabilidade, coisa que parece que a China ainda não pensa nisso, né? Esse é, por exemplo, um ponto que existe uma discussão profunda entre os países que compõem o pretenso bloco, porque ele ainda não é um bloco formalmente constituído. Mas, mesmo na China, se a gente for observar a mudança de agenda na China do desenvolvimento, essa mudança ocorreu. Se eu analiso a China de 10 anos atrás, não é a China de hoje com relação à proteção do meio ambiente. Se eu analiso a China de 10 anos atrás com a China de hoje com proteção do consumidor, modificou completamente. A China hoje traduz o Código de Defesa do Consumidor brasileiro para o mandarim para tentar, com isso, gerar desenvolvimento nesse setor dentro do Estado chinês. Então, na verdade, a China é um país que não é o mesmo país a cada dia que você visita a China. Eu há um tempo atrás, numa missão na China com alguns empresários, eu tive a oportunidade de conversar lá, naquela altura, o embaixador brasileiro que estava na China, que era o embaixador Clodoaldo, e o embaixador Clodoaldo disse para mim naquela altura o seguinte: Daniel, a China é para o mundo o que os Estados Unidos foram no século XX, só que ela é no século XXI. E eu acho que é exatamente isso. A China demonstra para o mundo que é possível criar um sistema de desenvolvimento econômico onde a gente consegue ter taxa de crescimento de 12% ao ano, de média dos últimos 15, 20 anos, e ao mesmo tempo
uma possibilidade de inserção da população. Agora, por outro lado, se eu for analisar algumas questões sociais e de distribuição mesmo de renda da China com o Brasil tem a ensinar e não a aprender. Então, tudo isso é a disparidade desses países que compõem esse possível bloco, esse possível clube. É uma disparidade muito grande. Se eu analisar como que é tomada a decisão de governo dentro da Rússia hoje, não tem absolutamente nada a ver com o sistema de tomada de decisão no Brasil, que é um país democrático, que ainda que tenhamos problemas na nossa democracia, e não tem dúvida que temos, é um processo democrático onde é possível a participação cidadã, a participação popular, a manifestação coletiva, o que não acontece na Rússia, o que não acontece na China. Se eu tenho um sistema que hoje permite o desequilíbrio previsto em lei, como acontece na Índia, com um sistema de castas, isso seria impensável no Brasil de hoje. Então, na verdade, eu acho que o que nós temos muito a contribuir, e aí eu tenho claro isso, que o Brasil tem muito a contribuir para os BRICS, é a possibilidade de construção de um país em desenvolvimento, com espaço territorial continental, com população muito grande, como é também a nossa, e havendo um processo democrático de desenvolvimento. Bem, professor Gemiro, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui um pouquinho eu gostaria que o senhor comentasse justamente essas diferenças, sistemas de governo, enfim. Tá bom? Com muito prazer. Nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. O 13º Congresso Internacional de Direito Disciplinar vai abordar o tema Processo Disciplinar com Eficiência, Segurança Jurídica, Razoável Duração e Respeito à Dignidade da Pessoa Humana. O evento acontece em Brasília entre os dias 20 e 22 de agosto. Informações no site www.dasilvaealves.com.br e inscrições pelo e-mail dasilvaealves@gmail.com. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e no programa desta semana estamos conversando sobre a cúpula do BRICS. Professor Gemiro, deixei uma perguntinha lá no finalzinho do bloco anterior. Como é que o senhor vê essas diferenças entre esses países, né? Formam um grupo, tem aí objetivos comuns, em termos territoriais são parecidos, populacionais também, mas não dá para comparar a população da China e da Índia com a do Brasil, né? Dá para chegar perto ali e tal, mas nem tanto, né? Bom, embora todas esses objetivos em comuns, há diferenças culturais, religiosas, de governo, políticos. Como é que o senhor vê trabalhar dessa forma? É uma situação complexa, mas antes eu quero dizer as convergências com o professor Daniel, quando muito bem lembrou que, de fato, os Estados Unidos é o maior exportador de commodities. Podemos acrescentar que a Rússia é hoje também o maior exportador mundial de trigo, né? A própria Índia, um considerável exportador de açúcar, né? Mas, bem lembrado, não fico só na exportação de commodities. Agora, quanto à democracia brasileira, não é? No exterior, o pessoal admira uma democracia tão decantada aqui dentro, mas com os índices de criminalidade assustadores como o nosso. Então, a gente diz, eu quero lembrar o Danton, que gritava, democracia, democracia, quantos crimes se cometem em seu nome? Ou seja, porque a democracia aqui e os direitos humanos, é bom lembrar que existem direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração, né? Então, os direitos humanos são muito desrespeitados e também mostrar que nas relações internacionais é bom lembrar os países que se preocupam com os direitos humanos das maiorias e outros se preocupam com os direitos humanos das minorias. Então, a China, desde o maoísmo, a preocupação foi os direitos humanos das maiorias. E aqui no Brasil, os direitos humanos são geralmente de minorias. Agora, temos coisas interessantes também para dizer dos BRICS, né? Foram os países aí que primaram no mundo esportivo nas últimas décadas, né? As Olimpíadas de Inverno na Rússia, grandes competições também na Índia, depois a China sediou as Olimpíadas Internacionais, o Brasil cedia a Copa, a última na África do Sul, ou seja, também os BRICS estão se mostrando no cenário esportivo, nessa diplomacia do esporte, que é extremamente também interessante isso. Mas a falta de harmonia no grupo, inclusive o chamado Weltanschauung,
A maneira de perceber o mundo é bastante distinta, é bastante diferente entre os membros dos BRICS. E, por muitos anos, os BRICS ficaram praticamente assim, como reuniões anuais de presidentes, o que já é um passo positivo, porque nos aproximou. O Brasil era um país que a diplomacia praticamente estava concentrada no eixo Avon, ou Elizabeth Arden, se quiserem falar de uma maneira mais chique, né? Roma, Londres, Paris e Nova York. Só ficava naquele eixo, né? E ainda resta esse ranço. Veja as companhias aéreas brasileiras para onde vão, né? Só no eixo Elizabeth Arden. Nós desconhecemos o resto do mundo, desconhecemos inclusive a vizinhança. Ou seja, fantástica, uma Bolívia, um Peru. Outro país também que merece o nosso olhar, porque nós temos uma população negra no Brasil expressiva, a cultura africana está na nossa alma. Então, é a África do Sul. O nosso olhar é muito distanciado. Nós conhecemos muito pouco da África do Sul. A Rússia também merece entrar no nosso portfólio, né? Então, os BRICS teve essa vantagem. Agora, um órgão, eu diria assim, que ficou um pouco no ar, mas graças a esse encontro agora em Fortaleza, duas coisas concretas. Um fundo de investimento, não é? E, eventualmente, aí um banco que, de certa maneira, vai poder equilibrar um pouquinho essa enorme dependência com relação ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Professor Daniel, a propósito, por falar no banco, de que forma esse banco, então, contribui? Antes eu queria só fazer uma referência a uma questão que o professor Ademir colocou, que eu acho que é muito relevante. A organização de grandes jogos, tanto Olimpíadas quanto Copa do Mundo, elas têm uma visão diferente para países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, por que nos últimos jogos, tanto Olimpíadas quanto Copa do Mundo, a maior parte se deu em países em desenvolvimento? Porque, na verdade, os países em desenvolvimento, principalmente os de grande economia, que são os que estão dentro dos BRICS, eles se utilizam desses momentos para demonstrar para o mundo que tem capacidade e potencialidade organizativa nas suas sociedades. Então, para os países desenvolvidos, para a Alemanha, quando ela promove uma Copa do Mundo ou uma Olimpíadas, aquele é um elemento essencial para o seu desenvolvimento naquele momento. Ou seja, a ocorrência dos jogos modifica a estrutura econômica que já é muito estabilizada nesses países e gera, naquele momento, o desenvolvimento econômico. Para os países em desenvolvimento, não. Quando alguém pretende, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, ter grandes legados e grandes resultados para desenvolvimento econômico no Brasil, esse é um equívoco. Na verdade, o que se pretende ali é só uma demonstração do que isso é relevante para aquele país, para demonstrar numa imagem de mundo como que nós temos capacidade de organizar as coisas e como nós podemos agora ser melhores organizados e receber mais investimento. Então, a dimensão é diferente. E aí, segundo especialistas, tivemos. Como? E aí, segundo especialistas, tivemos. E aí tivemos. Claro que com milhões de problemas, eu também acho que tivemos milhões de problemas, mas de alguma forma, algum resultado. Agora já, com relação à questão do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, aí eu sou muito crítico. Eu acho que aí nós não precisávamos de criar isso. Na verdade, a minha percepção é que isso não vai atender a uma demanda econômica existente. Por que não vai? Porque nós vamos ter que fazer um investimento agora imediato de 50 bilhões de dólares, depois um investimento a médio prazo de mais 50 bilhões, que cada um dos componentes assumiu a responsabilidade de investimento de 20%. Então eu acho muito complicado assumir essa responsabilidade nesse momento, porque ao fim e ao cabo quem vai pagar é o contribuinte brasileiro. Um segundo ponto que eu acho complicado é a gente criar essa capacidade de investimento, sendo que nós temos uma disparidade tão grande entre os países que compõem os BRICS. Consequentemente, cada um vai ter a sua própria agenda. O que já acontece no Banco Mundial. No Banco Mundial, cada um tem a sua agenda e nós temos lá a nossa agenda Brasil lá dentro. Mas cada um tem a sua agenda. Se cada um tem a sua agenda, então não vai ser um elemento integrador dos países. Se o objetivo era um elemento integrador, não vai ser, porque cada um vai manter a sua agenda. E, finalmente, a constituição de um fundo com reservas internacionais, pode ser interessante, mas o Fundo Monetário Internacional já existe para isso. Então, talvez o que a gente tenha que fazer é continuar o nosso conflito e a nossa discórdia dentro dos organismos internacionais que hoje já estão constituídos para aumentar a nossa participação, o que a gente ainda não conseguiu. Bom, daí eu disse isso já aqui hoje e vou repetir. Eu acho que a análise dos BRICS, ela sempre se dá sob duas óticas.
Sob a ótica geopolítica, nós temos um resultado. Sob a ótica econômica, nós temos outro resultado. E aí aqui o que vale é o inverso. Aqui a ordem econômica, quando a constituição de um banco de desenvolvimento, eu não vejo sentido para isso. Pode haver algum sentido numa ótica geopolítica, já que eu não consigo, como Brasil, e os outros países membros também, como nós não conseguimos uma maior participação nos organismos internacionais hoje constituídos, então nós vamos começar a criar uma trajetória própria. Se for essa a intenção, pode ser que nós tenhamos algum resultado, ainda que eu acho muito complicado constituir isso. Professor Solon, no encontro deste ano o tema foi a inclusão social e o desenvolvimento. Como é que foram os debates acerca desse tema no encontro aqui no Brasil? Justamente a inclusão social e a questão também ambiental, não é? Porque nós aqui no Brasil, nós esquecemos que nós somos as nossas grandes vantagens, as nossas grandes riquezas. E o que nós temos realmente de impressionantemente precioso, eu diria, é a água. Mas o Brasil, com muita frequência, se esquece que os produtos agrícolas que ele exporta contêm quase que 60%, 70% de água. Se a gente for analisar a água gasta no processo produtivo, seja do café, da soja, da cana-de-açúcar, não vou falar do suco de laranja, enfim, tantos produtos agrícolas que nós exportamos, e a água hoje é o bem mais escasso no mundo. E a China, inclusive, tem uma enorme carência de água. Ou seja, o Brasil, nesse contexto, a água potável, a água de qualidade, a água doce e também aquela contida nos aquíferos, né? O que nos leva a uma grande, inclusive, responsabilidade. O exemplo agora de São Paulo, essa seca inusitada, né? Nos chama a atenção de ter mais cuidado com a água. E também a começar, talvez, iniciativas no cenário internacional para dar um preço a essa água que até agora era exportada grátis dentro desses grãos. Ninguém pensou nisso. É hora de começar a pensar. Mas, concordo, não sou tão pessimista quanto o professor Daniel, mas eu concordo que, de fato, é um passo ousado, não é? Agora, o mais difícil é fazer tudo isso funcionar, porque hoje nós estamos perdidos no mar de sigla. São tantos organismos regionais na América do Sul e, infelizmente, a gente está vendo aí o Mercosul despencar, ou seja, cada vez mais fraco, cada vez menos importante no contexto dentro do processo de integração. Porque se o Mercosul desse certo, o Brasil teria também uma voz maior, inclusive dentro dos próprios seríamos mais respeitados, não como o primo pobre que eu mencionei no começo, mas teríamos mais força também dentro dos BRICS e no cenário internacional. E essa tentativa desses países baleias BRICS, dando certo, talvez seja um alarme para as Nações Unidas que eles estão precisando de reformas e urgentes, né? Então, nesse sentido, quem sabe, para diminuir um pouquinho esse pessimismo, se isso não pode, novos ares, que a ONU seja bafejada para os novos ares. Bem, estamos chegando ao finalzinho de mais um Direito Sem Fronteiras. Quero aqui agradecer ao professor Gemiro Procópio e também ao professor Daniel Almin. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E lembro que você pode enviar a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para rever este e outros programas da TV Justiça, basta você visitar o nosso site, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.